Dia, fala lindeza! Começando aqui nosso mais um episódio do nossa leitura de fazedor. Nós estamos lendo juntos o livro Marketing 5.0 do Philip Kotler, Tecnologia para a Humanidade. Vamos continuar de onde a gente parou ontem. Se você não acompanhou a leitura de ontem, o replay dela já está lá no nosso canal do YouTube. Só você clicar no link da bio que você acompanha a leitura, as primeiras páginas desse livro que a gente leu junto e os outros dois livros que a gente leu juntos aqui em live, tá bom? Esse exercício que eu estou fazendo aqui é para a gente melhorar a nossa cultura, estamos nos tornando leitores juntos, tá? Terceiro livro que a gente lê em live aqui junto. Vamos lá. Ontem a gente falou sobre o marketing 4.0, que é a passagem do tradicional para o digital, e hoje a gente vai entrar aqui no marketing 5.0, que é a tecnologia para a humanidade. Com a ascensão da geração Z e da geração Alpha, é hora do marketing evoluir mais uma vez. O interesse e as preocupações primordiais dessas duas gerações mais jovens voltam-se para duas direções. A primeira é trazer transformações positivas para a humanidade, melhorando a qualidade da vida humana. A segunda é impulsionar ainda mais os avanços tecnológicos em todos os aspectos da humanidade. Para atender a geração Z e a geração Alpha, os profissionais de marketing precisam continuar a adotar as novas tecnologias a fim de aprimorar a vida humana. Em outras palavras, o marketing 5.0 será a integração entre o marketing 3.0, que é centrado no ser humano, e o marketing 4.0, que é um facilitador de tecnologias. Resumo: o marketing para baby boomers e a geração X, Y, Z e Alpha. Na próxima década, a geração X deterá quase todos os postos de liderança no mundo do marketing. Na visão de profissionais de marketing, essa geração é a única que conheceu os marketings 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0 ao longo de diferentes estágios da sua vida. Com o apoio dos gerentes de médicos e de escalão da geração Y, a geração X será ponta de lança de iniciativas de marketing para atender a geração Z e a geração Alpha. Essas duas gerações mais jovens serão as catalisadoras do marketing 5.0, que é uma integração entre o marketing 3.0 e o 4. Elas têm enorme preocupação em relação com a tecnologia, pode empoderar e aprimorar a humanidade, melhorando as vidas humanas e gerando felicidade. As empresas que forem capazes de as empresas que forem capazes de angariar a confiança da geração Z e da geração Alpha conseguirão triunfar na competição na era do marketing 5.0. Perguntas para reflexão. O que tá? Que gerações a sua organização atende hoje? Você compreende plenamente suas preferências e seus comportamentos? Se sua organização está bem posicionada para o futuro, em outras palavras, você está preparando sua organização para atender os nativos digitais, a geração Z e a geração Alpha? Capítulo 3: a polarização da prosperidade, como criar inclusividade e sustentabilidade para a sociedade. O Poço é um filme de ação distópico, ambientado em uma prisão em forma de torre, com centenas de andares de altura. Cada andar é ocupado por 2 presidiários, escolhidos por sorteio. A comida lhes é servida em uma plataforma móvel, que oferece vários tipos de pratos gourmet, descendo do andar mais alto para o andar mais baixo. Os presos dos andares mais altos podem comer o quanto quiserem, deixando os restos para os andares inferiores. Por causa da ganância e do egoísmo daqueles dos andares altos, resta à maioria dos prisioneiros brigar por restos. De um certo andar em diante não sobra comida alguma, e quem está mais baixo fica faminto. Existe um jeito de resolver o problema. Como todo mês há um rodízio dos andares dos prisioneiros, eles passam por períodos tanto de abundância quanto de fome, e sabem que há comida suficiente para todos se racionarem as refeições. No entanto,
como todos em algum momento precisam lutar pela sobrevivência, nenhum deles tem empatia com os demais. É uma história que reproduz o clássico dilema do prisioneiro, no qual indivíduos agindo conforme os próprios interesses não produzem o melhor resultado possível. Eu assisti esse filme, minha esposa assistiu esse filme, as pessoas que eu conheço assistiram esse filme e ele é muito esquisito mesmo. Todo mundo discorda, ele é sobre a vida, ele é sobre tal coisa. E se você não assistiu, eu acho que ainda tem na Netflix, tem, né, amor? O Poço, Netflix, muito legal. O filme foi aclamado pela crítica porque as pessoas se identificam com sua mensagem. Simboliza o desequilíbrio da sociedade e a ignorância social que os provoca. Aqueles que estão no topo prosperam, ao passo que aqueles que estão na base sofrem, e a maioria não parece interessada em reduzir esse abismo. É uma metáfora que também reflete o problema da sustentabilidade que estamos atualmente, no qual as gerações atuais exploram o meio ambiente sem pensar no que vão deixar para gerações vindouras. De fato, um dos maiores desafios da humanidade é o abismo crescente entre ricos e pobres, tornando a sociedade extremamente polarizada em todos os aspectos da vida. As discussões em torno de igualdade de gênero, de energia limpa, das cidades inteligentes parecem ter relevância apenas entre as elites. Enquanto isso, no outro extremo do espectro, há gente lutando para sair da pobreza e conseguir acesso à alimentação, cuidados de saúde e saneamento básico. Por conta disso, as transformações sociais muitas vezes não conseguem separar essa distância entre os adotantes iniciais mais abastados e suas massas menos e as massas menos prósperas. Abastados é ótimo. Há quem alegue que a tecnologia vai igualar as condições, permitindo que uma vida melhor seja acessível a todos. No entanto, oriundas de muitos anos de pesquisa, a maioria das soluções tecnológicas ainda é cara. Sem uma intervenção adequada, as inovações tecnológicas tenderão a favorecer os mais ricos, que têm mais acesso a elas. Aqueles com nível superior e empregos valorizados, por exemplo, conseguiram prosperar com o uso da automação, ao passo que aqueles localizados na outra ponta perderiam o emprego. Hoje, o uso da tecnologia para a humanidade ainda está muito concentrado no topo. Compreensivelmente, as empresas vão atrás do dinheiro e introduzem tecnologias para segmentos com potencial de gerar negócios. Desse modo, o algoritmo de inteligência artificial tem um foco desproporcional no mapeamento dos comportamentos de uma pequena elite, supondo serem similares aos da massa majoritária. As tecnologias mais avançadas tendem a ser irrelevantes para a maioria das pessoas, e isso precisa mudar. Melhorar a acessibilidade e a relevância da tecnologia é imperioso para que o marketing 5.0 funcione. Aqui tem uma figura mostrando algumas coisas sobre a sociedade. Ó. Polarização dos empregos, polarização de ideologias, polarização de estilos de vida, polarização de mercados. É a sociedade polarizada. Vamos ler sobre isso agora. Nas últimas décadas, o setor privado gerou imensa riqueza. A distribuição dessa riqueza, porém, tem sido desigual, impelindo as pessoas para os extremos opostos. O segmento médio vai migrando lentamente ou em direção ao topo ou para a base da pirâmide. Isso muda a configuração da sociedade, que de uma distribuição normal passa para uma distribuição em forma de M, como observado por William Alt e Kenichi Omai, na qual os maiores números de pessoas estão na classe mais alta e mais baixa. Em cada ponta, as pessoas têm prioridades de vida e ideologias conflitantes, o que as coloca em atrito com outras. A polarização dos empregos. Um dos fatores primários que provocam a disparidade de riqueza é a divergência. A divergência de oportunidades para acumular riquezas. É inerente à estrutura corporativa que aqueles que estão no topo tenham mais poder para determinar ou negociar níveis de remuneração generosos para si,
O Economic Policy Institute relatou que ao longo das últimas 4 décadas o pagamento dos principais executivos das empresas cresceu mais de 1000%. Há quem afirme que esses valores elevados e esses níveis de remuneração são merecidos, uma vez que a maioria das compensações está associada a um aumento de valor para os acionistas. Outros, porém, alegam que os pagamentos excessivos são resultados do poder dos executivos, que reivindicam que esses valores passem a refletir de forma mais realista a contribuição real e a competência desses profissionais. Seja como for, o salário inflado dos executivos atinge quase 100 vezes o salário médio dos funcionários, o que agrava o fosso da prosperidade. Outro fator é a diferença de competências e habilidades para acumular riqueza, segundo um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o OECD. Tanto os empregos mais valorizados e mais bem pagos, quanto os empregos menos valorizados e pior remunerados estão se expandindo, enquanto tudo mais que há no meio desses extremos está encolhendo. Talentos com competências altamente requisitadas, tanto em postos intelectuais quanto em atividades braçais, têm probabilidade mais alta de encontrar um emprego, ainda que não necessariamente com remuneração elevada. O Bureau do Labor Statistic, órgão americano, o BFS. O BFS, um órgão americano que compila dados sobre o mercado de trabalho, previu que na próxima década os empregos de maior crescimento serão aqueles de nível técnico relacionados à energias alternativas, tecnologia da informação, cuidados com a saúde, análise de dados. Alguns desses empregos são muito bem remunerados, mas outros oferecem salários medíocres. Essa disparidade salarial faz com que a estrutura do mercado de trabalho fique cada vez mais polarizada. Tanto a globalização quanto a digitalização agravam ainda mais a polarização do trabalho em países desenvolvidos como os Estados Unidos. A globalização possibilita as empresas transferir os empregos de menor qualificação para outros países, mantendo o foco na expertise de alto nível, para exportar para os países emergentes. Da mesma forma, a digitalização, sobretudo na automação industrial, faz os empregos mais mecânicos desaparecerem, ao mesmo tempo que aumenta a demanda por vagas com maior qualificação tecnológica. A polarização das ideologias. Um paradoxo da globalização é que ela demanda inclusividade econômica, mas não cria economias igualitárias. Aparentemente, a globalização prejudica alguns países ao mesmo tempo que beneficia outros. Muitos culpam a globalização pela desigualdade. Para lidar com o estresse que isso gera, as pessoas começam a tomar posições políticas e gravitar em direção de crenças e visões de mundos bastante polarizados. Uns acham que se abrir um mundo sem fronteiras gerará mais valores, ao passo que outros pedem protecionismo e mais barreiras, como se viu no processo do Brexit e na presidência de Donald Trump. Alguns políticos tentam representar esse modelo mais fechado e ampliar a separação de modo a aumentar o próprio apelo eleitoral. A política identitária vem crescendo no mundo inteiro como resultado direto disso. O efeito colateral é que as decisões e perspectivas passam a ser determinadas sobre a ótica da identidade política, mas não necessariamente em nome do bem comum. Muitas vezes são as emoções, em vez de fatos, que alimentam os debates entre ideias opostas. As bolhas criadas pelas redes sociais, ao lado da disseminação de boatos, exacerbam ainda mais o fenômeno. Exacerbam é uma palavra que eu nunca falaria assim. Isso está exacerbado. Perdão. Em consequência, diversas questões cruciais estão se tornando mais polarizadas do que nunca. Nos Estados Unidos, as preferências políticas orientam as preocupações básicas. As estratégias de combate às mudanças climáticas, do controle de gastos com o sistema de saúde, por exemplo, são consideradas questões mais preeminentes pelos democratas do que pelos republicanos. A situação econômica e as medidas contra o terrorismo e a compensação são as maiores prioridades dos republicanos.
Até a definição do que é um lar ideal varia conforme partido. Segundo o Pew Research Center, a maioria dos democratas dá preferência a bairros mais adensados, com serviços públicos acessíveis a pé. Já a maioria dos republicanos prefere o oposto. Os democratas, mais do que os republicanos, também preferem morar em comunidades com maior diversidade étnica. A polarização dos estilos de vida. A polarização ocorre não apenas nas decisões ideológicas e cidadãs, mas também nas preferências de estilo de vida. Em uma ponta, o movimento minimalista vem ganhando popularidade. Marie Kondo, a consultora japonesa de desapego doméstico, tornou-se celebridade mundial ao defender uma visão minimalista na organização do lar. A ideia subjacente ao minimalismo é que viver com menos objetos reduz o estresse, dá menos trabalho e mais liberdade para cuidar do que realmente importa. As dificuldades econômicas acarretadas pela pandemia do Covid-19 e o desemprego forçaram de fato muitas pessoas a adotar um estilo de vida mais frugal. Passou-se a dar mais ênfase ao essencial e menos gastos supérfluos. Mas mesmo os indivíduos mais abastados, com poder aquisitivo mais alto, optaram por um estilo de vida mais modesto, evitando o consumo excessivo. Conscientes de sua pegada de carbono e preocupados com a pobreza no planeta, decidiram deixar de lado a busca pela prosperidade de bens materiais. Esse modo de vida é acompanhado pelo consumo consciente, pela moda sustentável e pelo turismo responsável. Em compensação, na outra ponta, o estilo de vida consumista está em ascensão. São pessoas que desejam ostentar estilos de vida luxuosos e gastos supérfluos. Embora existam em todas as classes socioeconômicas, a maioria é de aspirantes da classe média e do cada vez maior segmento de elite. Usando as redes sociais como ferramentas de comparação, os consumistas aspiram subir os degraus e copiar aqueles nas camadas mais altas. Na maioria das vezes adotam iniciais, apresentam-se a comprar produtos recém-lançados. Seus feeds nas redes sociais se tornam um diário de suas experiências com marcas. O medo de ficar de fora, uma sigla que se chama FOMO, né? Fear of Missing Out. Você tem medo de ficar de fora. Você entra em todas as trends, você compra o celular que acabou de lançar e etc. Se chama FOMO. Em muitos casos, os assombra e influencia suas decisões de compra e prioridades na vida. O mantra é: só se vive uma vez. Vocês vão ver isso, não sei se o pessoal usa mais, eu vi muito no Twitter. YOLO, né? I com Y, YOLO, que é a sigla de You Only Live Once, você só vive uma vez. Por isso saem gastando. Aqueles que estão nas duas extremidades desse espectro acreditam que seu estilo de vida lhes traz felicidade, e tanto consumista quanto minimalista atraem profissionais de marketing que visam tirar proveito desses estilos de vida emergentes. Na verdade, esses dois mercados estão entre aqueles em que mais vale a pena investir, já que todo o resto entre os dois está desaparecendo. Polarização dos mercados. Os mercados já não consistem mais de um amplo leque de ofertas, do mais barato ao mais luxuoso. Começaram a ficar polarizados entre os extremos superior e inferior. O segmento médio vem desaparecendo à medida que as pessoas optam por produtos mais baratos, sem frescuras, ou buscam por ofertas mais caras, premium. Assim, tanto as marcas que estão no topo quanto as que estão na base vêm crescendo, ao passo que as do miolo estão sendo expulsas e lutam para manter sua relevância. É isso que está acontecendo com várias categorias de produtos: varejo de alimentação, vestuários, serviços de alimentação, companhias aéreas e setor automotivo. As crises econômicas, sobretudo esta que veio com a recente pandemia, parecem provocar um impacto duradouro nos gastos dos consumidores de menor renda. Em tempos difíceis, há um crescimento do varejo de descontos. Os clientes experimentam produtos mais baratos
e mais básicos para economizar. Descobrem que a qualidade é aceitável e se acostumam com eles. Alguns até se dão conta de que vinham gastando mais do que o necessário e nunca mais retornam às marcas mais caras. Trata-se de uma tendência acompanhada por uma melhoria crescente na qualidade dos produtos de baixo custo. Uma circunstância excepcional em razão de tecnologias manufatureiras mais baratas, porém eficientes. Tem um disco aqui de polarização, mostrando melhor isso aqui com alguns exemplos ilustrando. Bem legal. Que marca a marca Ecoética, serviço completo, varejo de luxo, comida orgânica e etc. Bem legal. Na outra ponta, os consumidores de alta renda são menos suscetíveis à crise e até chegam a se beneficiar com elas. As crises e a pandemia fizeram com que se lembrassem da importância do bem-estar, levando-os, portanto, aos produtos e serviços premium que proporcionam exatamente isso. Também continua a ser um fato, sobretudo para os novos ricos, que o aumento na receita é em geral acompanhado por um aumento na despesa. Pertencer a uma comunidade elitista também os incentiva a adotar um estilo de vida semelhante aos dos pares e a ostentar o seu sucesso. Portanto, eles sempre vão tentar subir de patamar nas decisões de consumo. Para adaptar-se às tendências, os atores do setor vão em busca ou da liderança de custo ou da estratégia de experiência do cliente. Os provedores de baixo custo focam no valor intrínseco dos bens e serviços. É uma questão de retirar tudo que é supérfluo e reforçar os benefícios principais, convencendo o público ao mesmo tempo de que não há perca de qualidade. A estratégia deixa de ser de ofertas cansadas para descansadas. Ofertas casadas para descasadas. Descansado é ótimo. Permitindo que o cliente escolha a configuração do produto e do serviço que lhe convém. Enquanto isso, as marcas de preço premium dão ênfase altamente ao aumento do valor intrínseco de suas ofertas. A ideia é proporcionar ao cliente uma experiência completa e inovadora, com ingredientes de alta qualidade, vendas exclusivas, canais de serviços e narrativas de marcas de luxo, tudo isso no mesmo pacote. Também tentam aumentar sua participação, oferecendo luxo acessível a novos clientes de padrão médio, o que os faria gastar um pouco mais. Por que a exclusividade e a sustentabilidade são tão importantes? A polarização da sociedade, originada do aumento da disparidade de riqueza, pode ter um impacto profundo em diversos aspectos da vida humana. Não se pode ignorar o abismo existente entre aqueles que mal conseguem sobreviver e aqueles que estão prosperando em meio à globalização e à digitalização. A incerteza política, a instabilidade social e o colapso econômico estão entre os riscos relevantes, caso esse abismo continue sem solução. Em parte, as empresas são responsáveis pela distribuição desigual da riqueza. O mercado espera que elas, empresas, assumam a responsabilidade de resolver o problema com uma abordagem mais inclusiva e sustentável na busca do crescimento. O imperativo crescimento sustentável. Nos últimos anos, as empresas descobriram que é cada vez mais difícil encontrar novos bolsos de crescimento. Mercados ainda não atendidos e com poder aquisitivo se tornam mais raros. Até as empresas mais bem administradas têm sofrido para criar crescimento orgânico e mantê-lo, tanto pela expansão do mercado quanto pelo lançamento de novos produtos. E esse é um desafio que continua e continuará imenso. Economistas preveem que o crescimento econômico global continuará a desacelerar na próxima década. Obstáculos comuns, como a saturação do mercado e a proliferação de novos concorrentes, a perca de poder aquisitivo e a complexidade excessiva das operações podem ter contribuído para essa quase estagnação. No entanto, isso talvez tenha servido para lembrar que as empresas fatalmente atingiram um limite de crescimento. Aqui tem mais uma imagem ilustrativa muito bacana. Esse aqui colorido deve ficar bonito. Deve ficar bonito aqui colorido. É o imperativo, o novo e o impulso que vem de dentro.
Bem legal. Atingiram um limite de crescimento não apenas do ponto de vista ecológico, mas também social. O meio ambiente tem uma capacidade finita de suportar crescimento e o mercado também. As empresas costumavam supor que se reinvestissem uma parte do lucro em nome do desenvolvimento da sociedade, isso teria um custo na velocidade de seu crescimento. Elas precisam se dar conta, porém, de que na realidade acontece o oposto. Quem faz negócios precisa levar em conta a externalidade negativa. Décadas de estratégias agressivas de crescimento degradaram o meio ambiente e o tornaram a sociedade desigual. E não há como empresas prosperarem em uma sociedade decadente e falha. Se a ênfase é exclusivamente no crescimento e não no desenvolvimento, as empresas logo atingirão o limite. Diante da iminente polarização da prosperidade, o mercado, sobretudo quem está na base, tem maior chance de fracassar na absorção de iniciativas de crescimento mais ambiciosas. As empresas bem-sucedidas serão aquelas com poder suficiente para consertar o estrago. Portanto, para que o negócio seja sustentável, incluir nos planos de crescimento um aspecto de desenvolvimento social é fundamental. Do ponto de vista do crescimento futuro, o ativismo social que as empresas praticam há de se mostrar um bom investimento. Quando bilhões de pessoas menos favorecidas saem da pobreza, melhoram o grau de instrução e aumentam a renda familiar, os mercados crescem substancialmente no mundo inteiro. Segmentos antes inexplorados tornam-se novas fontes de crescimento. Além disso, em uma sociedade mais estável e com meio ambiente sustentável, caem muitos os riscos e os custos de se fazer negócios. O novo fator de higiene. Quando o marketing 3.0 surgiu uma década atrás, modelos de negócio com base em propósitos eram uma fonte relativamente nova de diferenciação, que forneceu uma vantagem competitiva às primeiras empresas que os adotaram. À medida que uma parcela dos consumidores começou a dar preferências a marcas cuja atividade tinha um impacto social positivo, algumas empresas começaram a adotar a abordagem concentrada no ser humano, colocando-a no centro das estratégias de negociação. Essas marcas pioneiras, como The Body Shop e Ben & Jerry, foram consideradas descoladas. Várias soluções para problemas sociais estavam embutidas em seus negócios, permitindo a participação do cliente. Os maiores desafios da humanidade passaram a ser, ao mesmo tempo, as maiores oportunidades de negócios para essas empresas. Atualmente, essa tendência a se centrar no ser humano já se tornou convencional. Milhares de empresas dedicaram um foco especial ao impacto social e ambiental, chegando até a utilizá-los como uma das principais fontes de inovação. Muitas marcas conquistaram um público fiel ao promover um estilo de vida, preocupado com a saúde, reduzindo a pegada de carbono, realizando comércio igualitário com fornecedores de mercados emergentes, mantendo boas práticas trabalhistas ou estimulando o empreendedorismo na base da pirâmide. Tornou-se um fator higiene, né? Aqui está entre aspas, fator higiene. Quando alguém fala assim higiene para mim, quer dizer que não está higienizado, mas vamos lá. Com o qual as marcas não têm chance de competir, a não ser que tenham uma visão, missão e valores mais amplos. Empresas que deixam de incorporar práticas responsáveis correm o risco de ser desprezadas pelo cliente em potencial. Cada vez mais os consumidores tomam suas decisões de compra baseadas em suas percepções da conduta ética da empresa. O fato é que agora o cliente espera que as empresas trabalhem para o bem da sociedade como um todo, e as empresas estão cientes disso. A campanha Stop the Hate for Profit. Legal. Stop the Hate for Profit. Né? Parem de lucrar com ódio. Ou parem com o dinheiro do ódio. Em que a Microsoft, a Starbucks, Pfizer, a Pfizer, eu nunca mais falei esse nome do mesmo jeito, Starbucks,
Pfizer, Unilever e centenas de outras empresas fizeram uma pausa na publicidade no Facebook, conclamando a rede social a lidar melhor com a desinformação e o discurso de ódio. É uma prova da importância do ativismo corporativo. As marcas precisam desenvolver e estimular e não apenas explorar os mercados nos quais competem. Em outras palavras, as empresas são consideradas responsáveis não apenas por gerar valor para os acionistas no curto prazo, mas também por gerar valor para a sociedade no longo prazo. É por causa da internet as empresas passam a ficar sob constante vigilância, sendo mais fácil para o consumidor monitorar as questões éticas dos negócios. Tornou-se prática padrão nas empresas monitorar e publicar seus avanços em relatórios de sustentabilidade que divulgam o impacto econômico, ambiental e social gerado por suas operações. Os impulsos que vêm de dentro. As tendências externas também tendem a refletir as dinâmicas internas. O impacto social tem boa repercussão junto aos jovens talentos. Como reação às demandas dos funcionários, as empresas começam a incluir uma missão social em seus valores comparativos. Os trabalhadores da geração Y, os mais numerosos na força de trabalho, são de longa data promotores de transformação social. Exercem influência não apenas por meio do poder aquisitivo como consumidores, mas também apoiando mudanças sociais a partir do interior das empresas. E agora a geração Z está começando a entrar no mercado e logo assumirá postos de grupos majoritários, o que fará aumentar a pressão interna por práticas ambientais responsáveis. A diversidade, a inclusão e a igualdade de oportunidades no ambiente de trabalho se tornaram elementos compulsórios na guerra por talentos, influenciando de forma significativa as práticas de recrutamento, remuneração e desenvolvimento pessoal. Diversos estudos da BCG, da McKinsey e da Heinz, não Heinz maionese, Heinz HI, mostram que essas práticas melhoram de fato a produtividade e o desempenho financeiro, por meio de uma cultura mais sadia, maior criatividade e maior riqueza de pontos de vista. Além disso, os valores corporativos são mais importantes do que nunca para atrair e reter empregados das novas gerações. Para que se tornem empregadoras cobiçadas, as empresas precisam usar com seus empregados as mesmas técnicas de storytelling que adotaram com seus clientes. Os valores corporativos são mais autênticos quando estão em sintonia com os negócios. Por exemplo, as empresas de gás e petróleo precisam estar atentas às transições para as energias renováveis e os veículos elétricos. As marcas de cuidados pessoais podem optar por contribuir para a higiene e o saneamento das comunidades que atendem. Erradicar a obesidade pode ser o foco de uma empresa de alimentos e bebidas, mas essas profissões de fé não podem mais ficar apenas no discurso. As empresas precisam demonstrar integridade e praticar aquilo que pregam, já que os empregadores perceberão com facilidade promessas enganosas e atitudes oportunistas. Não basta parar no nível das doações, a caridade e dos atos filantrópicos. É preciso, em vez disso, que toda a estratégia de negócio seja influenciada da cadeia de fornecedores ao desenvolvimento de produtos, passando pela distribuição e pelas práticas de gestão de recursos humanos. Bom, pessoal, vamos encerrar a nossa leitura hoje, tá? Se você perdeu o começo da nossa leitura, você consegue rever ela no replay que eu faço todos os dias. Não, Ju, não sou não. Eu só tenho a carinha mesmo, o gosto musical e o gosto por culinária. Mas eu não sei como se fala. Eu acho que é hétero cis normativo. Eu tenho uma esposa do sexo. Vem aqui, amor. Vem aqui mandar um beijo pro pessoal. Ela existe, ela não é imaginária não. Manda beijo. Minha esposa.
Mas nada contra, tá? Se você for, tranquilo, eu sou super de boa com essas coisas. Então, como eu estava falando, se você perdeu o começo da nossa live, você encontra no nosso canal do YouTube a reprise da leitura de hoje, daqui a pouco vai estar lá, e as da semana toda. Nós já estamos, acho que no terceiro ou quarto episódio da leitura desse livro. Está sendo muito legal. Estou descobrindo algumas coisas que eu vi na época da escola, na época dos cursos. Estou vendo algumas coisas sobre marketing que eu não sabia, sobre a questão de gerações, né? O pessoal, geração Z, geração Y. Eu sempre falava assim, geração Z. Agora eu estou vendo aqui na nossa leitura e está sendo bem interessante, porque eu trabalho com a parte de tráfego pago, a parte de marketing, e é muito legal. Vai incrementar bastante para você, com certeza, como tem incrementado para mim no meu trabalho. Se você trabalha com isso ou não, porque conhecimento nunca é demais, saca? Como sempre, agora é só você colocar em prática o que você aprendeu nesse vídeo. Vai para cima e um beijo lá naquele lugar. Até amanhã, pessoal.